Maravilha, é aqui que eu me sinto muito bem. E esse lugar onde nós nos sentimos bem, somos acolhidos, é a presença de Deus. São os braços do Senhor. É ali que nós nos sentimos bem, que somos acolhidos, somos amados, somos perdoados e perdoadas e somos capacitados e capacitados para a missão. Que bom que você está aqui agora conosco, chegou aí no meio do louvor, da música, ou já estava antes. Que bom que há muitas pessoas agora participando dessa transmissão e aptas a ouvirem a palavra de Deus. Nós os tornamos aptos a ouvirmos a voz de Deus, a palavra de Deus, quando nós desejamos ouvir, quando nós decidimos ouvir. Decidiu ouvir, você está apto a ouvir a palavra de Deus. Você não precisa de nenhum arranjamento diferente, de nenhuma arrumação diferente, você não precisa de nenhuma capacidade específica. Para ouvir a voz de Deus, basta você decidir querer. E se você entrou aqui na live de quarta, palavra, bate-papo e clamor, é porque você quer ouvir a palavra de Deus. Quero compartilhar com vocês nesse momento um versículo apenas, vou colocá-lo aí na tela, Jeremias capítulo 12, versículo 5. Livro do profeta Jeremias, capítulo 12, versículo 5, que diz assim: Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não se sentes ou não te sentes seguro, como farás na floresta do Jordão? Vou ler de novo a parte A do versículo. Se te fatigas contra homens, correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Só até aí, irmãos e irmãs, esse versículo que nós lemos, ele é importantíssimo dentro da estrutura do livro de Jeremias, porque aqui nós temos uma divisão de águas, um divisor de águas. É claro que Jeremias 17 também é imprescindível, é importante, porque fala da hora que Deus chama o profeta Jeremias a ter um olhar especial sobre o que o oleiro estava fazendo, aquele texto famoso e clássico de Deus mandando, onde Deus manda Jeremias olhar para a casa do oleiro, ver que o oleiro estava ali sentado sobre as rodas, fazendo seu trabalho, de repente o vaso que ele estava segurando nas mãos quebra, e ele refaz de novo, e Deus diz para o profeta Jeremias: assim são vocês, ó casa de Israel, nas minhas mãos. Se for preciso, eu quebro de novo e refaço. Mas na olaria, na casa do oleiro, tem jeito para tudo. É claro que esse texto é um emblema do livro de Jeremias, mas eu considero também um emblema, um divisor de águas, esse texto do capítulo 12, do versículo 5, onde Deus questiona Jeremias de uma forma muito categórica e muito contundente. Sem muitos rodeios, Deus diretamente pergunta a ele o seguinte: meu amigo, meu chapa, você está reclamando, você está lamentando, você está só contabilizando as coisas negativas, mas eu te pergunto uma coisa: se você se cansa com homens que vão a pé, ou seja, com homens que não estão fazendo uso de nenhuma instrumentalidade extraordinária, homens que vão a pé, pessoas que fazem coisas recorrentes. Se você se cansa contra homens que vão a pé, como é que você vai correr contra aqueles que vão a cavalo? Pergunta simples, mas ao mesmo tempo ela acaba se tornando uma provocação muito contundente, e Deus chamando o profeta Jeremias para sair daquela posição de reclamão, de murmurador, de apenas alguém que estava lamentando, para uma posição ou para um posicionamento de efetividade, de proatividade. Meu amigo, se você está aí só reclamando, entendendo que alguma coisa boa ou melhor pode e deve acontecer na sua vida e na vida do povo, eu te pergunto o seguinte: se agora que você só corre contra homens que vão a pé, ou seja, sem nenhuma extraordinariedade, você se cansa, como é que você vai correr contra homens que vão a cavalo?
Então a nossa história, ela de alguma forma, ela acaba interagindo e se misturando com a história do profeta Jeremias. São coisas semelhantes, momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos onde aparentemente há triunfo, os problemas estão triunfando sobre nós, os problemas estão nos vencendo. E nós vemos esse texto que as lamentações de Jeremias levaram Deus a perguntar ele o seguinte: você vai ficar só reclamando, lamentando, ou você vai tomar uma posição? Você vai ficar só reclamando, lamentando, ou você vai fazer algo diferente? Porque é tolice você esperar resultados diferentes se as suas ações são sempre as mesmas. E por isso, Deus pergunta a ele: você quer correr contra quem vai a cavalo? Como é que você vai correr contra quem vai a cavalo se você se cansa contra homens que vão a pé? O que Deus queria não era humilhar Jeremias. Deus queria deixar claro para o profeta que quando nós estamos nele, quando nós estamos ali arraigados em Deus, quando nós estamos ali associados a Ele, unidos à sua santidade, tudo se torna preparação para novos e maiores desafios na nossa vida. Enquanto Jeremias só sabia reclamar, Deus já estava vendo além. Deus já estava vendo além. E a pergunta de Deus para Jeremias é o seguinte: meu amigo, se você se cansa contra quem vai a pé, como é que você vai correr contra quem vai a cavalos? Então Deus pega aquela situação dramática e negativa da vida de Jeremias e não somente aponta para ele ou mostra para o profeta que nada iria acontecer de novo na sua vida. Ou Deus também não pega Jeremias naquela posição negativista e apenas fica injetando ali ânimo nele com palavras de ordem. Deus não faz nada disso. Deus pega Jeremias de uma posição de negativismo e faz um questionamento a ele, provocando a uma posição ou a um posicionamento mais abrangente. Deus pergunta: você está cansado contra quem vai a pé? Como é que você vai correr contra quem vai a cavalos? Então, correr contra quem vai a pé é uma preparação na cabeça de Deus, na lógica de Deus, é uma preparação para quem amanhã vai correr contra quem está a cavalo. Para nós, seres humanos, hoje, correr contra quem vai a pé é o máximo para nós. Tanto é que quando nós estamos correndo contra quem vai a pé, ou seja, na condição que nós deveríamos dar conta, porque se eu estou correndo contra alguém que vai a pé, ou seja, se eu estou correndo contra alguém que está em pé de igualdade comigo, eu tenho então responsabilidade de me empenhar para dar o máximo em relação àquele que vai contra mim e até, em muitos casos, vencê-lo. Mas quando eu falo de correr a pé, eu correr a pé, e estar competindo contra alguém que está montado num cavalo é desigual. É uma comparação que não se equilibra. E por isso, então, que Deus questiona e ao mesmo tempo chama a atenção do profeta. Não adianta você ficar só reclamando, porque esse é o seu nível. Esse é o nível que você está hoje. Esse é o posicionamento que você tem hoje. Essa é a força que você demanda para hoje. Mas eu tenho uma proposta para você, que amanhã você corra contra quem vai a cavalo. Mas primeiro, você precisa dar conta de correr contra quem vai a pé. Quando a gente então pensa em correr contra quem vai a pé e correr contra quem está a cavalo, nós estamos falando de níveis diferentes. Então hoje eu estou em um nível e amanhã Deus está me chamando para um outro nível, para subir de nível. Aí o que a gente precisa fazer? Nós precisamos olhar no texto bíblico e enxergar na história de vida de vários homens e mulheres de Deus, de vários personagens da palavra de Deus, como que Deus capacitou essas pessoas no nível que elas estavam, ou seja, correndo contra homens que iam a pé, e os capacitou, os preparou para um nível mais abrangente.
para correrem contra homens que iam a cavalo. Eu, particularmente, e sem ser aqui uma repetição, uma mera retórica de pregador, de evangelista, eu não sei hoje qual é o desafio da sua vida que representaria algo a mais, que representaria uma abrangência, que representariam mais glória de Deus sobre a tua vida, que representariam uma vitória mais abrangente. Eu não sei, mas eu sei que a posição que você está hoje, ela pode e deve em Deus ser um trampolim, ser uma capacitação para algo maior amanhã. Veja o exemplo de vários personagens da Bíblia. Veja o exemplo clássico de Davi. Quando Davi estava já rei, já um rei muito experiente, já chegando perto do final da sua vida e ministério. Quando Davi estava ali todo pimpão, achando que ele podia alguma coisa, Deus mandou o profeta, Deus mandou o sacerdote ir até o rei Davi e lembrá-lo quem foi que o tirou de trás das malhadas. Deus falou para o sacerdote o seguinte: vá até o rei Davi e lembre a ele que fui eu quem o tirou de trás das malhadas. Fui eu quem o enxergou lá quando ele trabalhava num serviço que ninguém dava muita atenção para ele, que era o serviço de cuidar do rebanho da sua família. Diga para ele não esquecer que quando ninguém olhava por ele, eu enxerguei coisas positivas e boas nele. Por que Deus mandou o sacerdote falar isso para Davi? Para lembrar o rei que se ele estava correndo naquele momento, se ele já estava capacitado para correr contra homens que iam a cavalo, é porque um dia Deus o preparou correndo contra quem ia a pé. Correr contra quem vai a pé, no caso de Davi, representava o trabalho árduo e dedicado que ele tinha com as suas ovelhas. O momento de correr contra quem ia a cavalo na vida de Davi chegou no ápice, ou deu um pontapé significativamente inicial, quando ele derrotou o gigante Golias. Interessante que Saul, que era o rei de Israel, colocou a sua armadura em Davi e ele não conseguia ficar em pé, equilibrado com aquilo, porque ele não tinha ali nenhuma experiência militar para vestir uma couraça, para vestir uma roupa própria de guerreiros. E eu gosto muito da pergunta que Saul fez a Davi: amigo, tô vendo aí que você não está dando conta da roupa, da indumentária de guerreiro. Tô vendo aí que você não vai sair bem com esse negócio. Eu te pergunto, qual é a sua experiência militar? O que você pode me dizer para que eu possa ter segurança como rei, paz como rei, que você vai lutar em pé de igualdade com um gigante de quase 3 metros e um homem sanguinário como Golias? A resposta que Davi deu para Saul é fantástica. Eu não sei se é experiência militar ou não, só sei que quando eu cuidava das minhas ovelhas, veio um dia um leão atacar as minhas ovelhas, eu me atraquei com ele e o matei. Também não sei se serve como experiência militar, mas um dia também eu estava cuidando das ovelhas da casa da minha família e de repente veio um urso tentar fazer mal às minhas ovelhas e eu me atraquei com aquele urso e o matei, o venci para proteger as minhas ovelhas. E Deus então disse para... Saul disse para Davi o seguinte: meu amigo, então vai. Você está se garantindo, vai. Olha que interessante. Para muitos, aquele serviço de Davi era um serviço simplório, recorrente. Pastor de ovelhas na época de Davi era algo muito recorrente. Muita gente era pastor de ovelhas. Muitas famílias, como a de Davi, destacavam um dos seus parentes, um dos seus pares ali para cuidarem das ovelhas da sua casa. Na família de Davi, coube a ele fazer isso. E o que ele está dizendo para o rei Saul é o seguinte: eu não sei se você vai contar isso como experiência militar, mas eu protegia muito intensamente as minhas ovelhas. Então é certo
que assim como eu matei as ovelhas, assim como eu matei os ursos, Deus vai me dar a vitória e eu vou trazer a cabeça desse gigante numa bandeja e vou entregá-la a você, rei Saul. Então, na cabeça de Davi funcionava o seguinte: se eu venci ursos e leões, eu posso vencer o gigante. Se eu fui preparado e forjado dentro do princípio de correr contra homens que vão a pé, isso significa que eu estou habilitado, apto a correr contra homens que iam a cavalo. Na vida de Davi, matar ursos e leões para proteger as suas ovelhas era correr contra homens que iam a pé. Era aquilo que ele podia fazer. Era aquilo que estava à sua disposição fazer. Era aquilo que estava na sua incumbência fazer. Lutar contra um gigante de quase 3 metros era algo que ele não dava conta sozinho. Tanto é que ele deixa claro em vários momentos para o rei Saul o seguinte: o Senhor dos Exércitos vai me dar vitória. Quando ele tá com uma pedrada, dá uma pedrada na testa de Golias e finalmente mata o gigante, antes disso, perdão, não depois, mas antes disso, antes de dar aquela pedrada, ele disse para Golias o seguinte: você vem contra mim com espada, lança, escudo, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então fica claro, pessoal, que Davi estava vivendo ali aquela época, aquele ambiente de correr contra quem ia a cavalo, porque um dia ele aprendeu a correr contra homens que iam a pé. Tem gente que quer matar Golias, tem gente que quer vencer o gigante, tem gente que faz campanha para vencer o gigante. Eu não tenho nada contra isso, pelo contrário, eu tenho tudo a favor. No dia 1º de setembro, nós vamos reiniciar os cultos presenciais na nossa igreja. Nós vamos retomar os cultos presenciais. Passou aí a live de quarta, deixa que eu vou explicar melhor daqui a algumas semanas. Estou pensando bem como é que vai ficar. Mas é certo que nós não teremos mais a live de quarta, no modelo que é hoje, quarta à noite, porque nós vamos começar os cultos, ou recomeçar os cultos de meio de semana, e já vamos recomeçar com uma campanha de oração. Guarda essa data, 1º de setembro, nós vamos recomeçar os cultos de meio de semana, às quartas-feiras, e vamos recomeçar com uma campanha. Então, obviamente, eu não sou contra a campanha. Eu não sou contra a proposta de oração. Seria uma tolice minha ser contrário a isso. O que eu estou dizendo é: não adianta você fazer campanha de oração, não adianta você ir para a igreja todo dia se você não estiver disposto ou disposta a viver esses níveis. Qual é o nível que Deus te deu hoje? São ovelhas? Então dê o seu melhor com as ovelhas. Tem gente que quer sentar no trono. Tem gente que quer sentar no trono como Davi sentou, como Saul sentou. Mas ele não quer antes cuidar das ovelhas à casa do seu pai. Davi só matou Golias porque ele se prontificou a ser um bom pastor das suas ovelhas, a ponto de protegê-las contra os ursos e leões. Um dia, quando Saul precisou de alguém para trabalhar na sua casa, alguém indicou Davi dizendo: olha, ele é sisudo em palavras, ele toca bem uma harpa, o Senhor é com ele. Ele tem habilidades grandes. Saul, então, aceitou que chamassem Davi. Então, guarde isso, Davi só venceu Golias porque ele era zeloso, fazia bem o trabalho com as suas ovelhas. Deus, ele quer que você assuma e aceite primeiramente, mas assuma o lugar e o ambiente, a posição de quem corre contra quem vai a cavalo. Mas primeiro, você precisa aprender a correr contra homens que vão a pé. Você primeiro precisa fazer bem o que Deus te deu hoje para fazer, para que amanhã você seja colocado numa posição mais abrangente. Um caso que recorrentemente eu cito, que vira e mexe eu estou mencionando, e eu gosto muito, é o caso do rei Joás e de Eliseu, que eu já citei isso há pouco tempo, então vou ser bem breve. Que o rei Joás foi visitar o profeta Eliseu, que estava muito doente, estava acamado e quase morrendo.
E o profeta Eliseu mandou ele abrir as janelas e tacar flechas pela janela. Ele tacou uma, duas, três, muito sem vontade, muito contrariado. E fechou a janela. O profeta Eliseu ficou indignado, dizendo: rei, você jogou poucas vezes essas flechas e por isso Deus vai te dar vitória na proporcionalidade das flechas lançadas pela janela. Se você tivesse lançado não apenas duas, três flechas, mas tivesse lançado em abundância e com intensidade, esse era um ato profético associado à vitória que Deus vai te dar. Se você atacasse muitos com intensidade, Deus ia te dar muitas vitórias. Mas porque você tacou com má vontade apenas duas, três flechas, Deus vai te abençoar no nível e na proporção que você tacou essas flechas. Repito, Deus questionou a Jeremias: se você se cansa, se você se fatiga contra homens que vão correndo e que vão a pé, como poderás competir contra quem vai a cavalo? Como é que você vai poder competir com essa rapaziada que não está ali simplesmente fazendo o que protocolarmente se faz, correndo a pé? Eles estão correndo em cima de cavalos. Você vai perder, porque você se cansa na primeira etapa. Porque eu te dei ovelhas para você cuidar, vieram os ursos e os leões e você não as protegeu. Como é que você quer lutar contra um gigante? Porque eu te dei flechas à mão para você tacar na janela e você tacou duas, três com muita má vontade. Como é que você quer vencer muitos guerreiros? E tem muita gente assim nas nossas igrejas. Quer botar a banca de correr contra quem vai a cavalo. Mas ela nem aprendeu a correr contra quem vai a pé. Nessa caminhada do ministério pastoral, eu tenho visto muita gente assim. Pessoas que, lamentavelmente, elas têm uma imagem, elas têm uma visão muito maior de si mesmas. Elas têm uma imagem, uma ideia muito grande acerca de si mesmas. E por isso elas estão sempre limitadas nas ações. Porque elas ainda não aprenderam a correr contra quem vai a pé e já querem correr contra quem vai a cavalo. Um outro exemplo de preparação é de Pedro. Veja o texto e a relação de Jesus com Pedro. Jesus sempre tentou avisar para Pedro para ele vigiar mais. Jesus sempre tentou avisar para Pedro que ele precisava ficar mais ligado. Jesus sempre avisou isso para ele. Mas mesmo assim, Pedro, obstinado ali, com a sua cabeça fechada, com a sua mente fechada, não dava a devida atenção a Jesus. Jesus falou para ele: Pedro, vigia, porque o diabo já pediu permissão para te peneirar como trigo, irmão, para passar o carro por cima de você. Vigia. Jesus falou para Pedro certa vez algo muito duro, mas verdadeiro: Pedro, quando você se converter, ajude a converter também seus irmãos. Chamando o cara de não convertido. Em outra oportunidade, Jesus falou: o que eu faço agora, você não entende agora. Então obedeça, cara, obedeça. Porque se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então nós vemos várias vezes o próprio Jesus exortando com força, pesadamente, Pedro, porque Jesus queria formar e moldar a vida de Pedro para as grandes coisas que ele haveria de viver. Mas ele foi negando isso. A ponto de Jesus ali preso na casa do sumo sacerdote, no pátio da casa do sumo sacerdote, Pedro a poucos metros de distância de Jesus, alguém questionou: você não é um dos discípulos dele? E durante em três oportunidades ele simplesmente disse que nem conhecia Jesus. Ele foi avisado. Jesus queria aperfeiçoá-lo para coisas grandes. Ainda bem que deu tempo de Jesus fazer coisa boa e grande na vida de Pedro, porque ele ainda estava vivo. Enquanto nós estivermos vivos,
ainda há possibilidade de alterar a programação das coisas. Só que quanto a gente perde nisso? Quanto que a gente deixa passar? Isso é muito importante. E eu vejo que Jesus estava preparando Pedro para o que aconteceria. Certa vez Jesus falou para Pedro o seguinte: olha, um dia vão mandar você apertar o teu cinto e vão te levar para um lugar que você não quer ir. E a Bíblia diz que Jesus estava ali falando sobre o tipo de morte que Pedro teria. Jesus sabia que Deus queria levantar Pedro para ser aquele que iria segurar a igreja num momento de grande perseguição. A nossa igreja na Taquara está estudando a Bíblia. Nós estamos estudando livro por livro do Novo Testamento. Começamos, obviamente, com Mateus e já vamos, nesse próximo final de semana, chegar a mais uma carta do cativeiro, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Mas nós estamos trabalhando semana, domingo após domingo, na escola dominical, um livro do Novo Testamento, para entendermos todo o contexto histórico, para entendermos o que Deus quer nos revelar através de cada versículo do Novo Testamento e, por conseguinte, da Bíblia. E nós vemos nas duas cartas de Pedro, como que ele segurou as pontas quando o negócio esteve mais estreito para a igreja a nível de perseguição. A ponto dele chegar e falar o seguinte: olha, vocês são propriedade de Deus. Então, nem esquenta muito a cabeça se você tiver que morrer por causa do nome de Jesus, não. Vocês são propriedades dele, povo exclusivo dele, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Mas por que, então, que Jesus, já sabendo que Deus tinha esse plano na vida de Pedro, por que Jesus, então, pegou tão pesado com Pedro em vários momentos para ele acordar? Porque Jesus sabia do princípio que a gente está trabalhando aqui hoje. Se você consegue vencer homens que vão a pé, você então estará habilitado a correr contra aqueles que vão a cavalo. Isso é fato. Então, quando você perceber na sua vida, no seu ministério, que as coisas estão bem pesadas, que você está sofrendo pancadas, impactos muito incisivos, saiba, Deus está te preparando para correr amanhã contra homens que vão a cavalo, mas você precisa correr contra homens que vão a pé. E correr contra homens que vão a pé, na perspectiva da história e da vida do apóstolo Pedro, nós aprendemos que é saber dar ouvido à voz de Deus. Saber ouvir com humildade a voz de Deus, porque ele sabe qual é o melhor para nós. Se Pedro tivesse ouvido a voz de Jesus, alguns traumas que ele experimentou poderiam ter sido evitados. Veja o exemplo do próprio apóstolo Paulo. Nós falamos sobre o apóstolo Pedro, agora vamos falar do apóstolo Paulo. Veja o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que percebendo que ele poderia agradar mais a Deus através da religião judaica, ele não mediu esforço para ser um zeloso religioso judeu. Tanto é que a história de Paulo e de Jesus começam a se misturar quando lá em Atos 9, Pedro teve aquela visão daquela forte luz que o interceptou, que o parou no meio do caminho e o deixou cego momentaneamente. Ali, Paulo começou ali a descobrir que Deus tinha para a sua vida algo maior do que ele tinha experimentado até então. Mas o que valia para Deus? Esse zelo, esse comprometimento. Então a gente pode dizer que o zelo e o comprometimento foram para o apóstolo Paulo o princípio ou o elemento que Deus enxergou nele, muito importante, para que esse homem pudesse se tornar o maior evangelista de toda a história. Só que ser o maior evangelista de toda a história, pregar para grandes multidões, pastorear várias igrejas, ver
que Deus está glorificando o seu nome através da sua própria vida. Tudo isso na vida do apóstolo Paulo pode ser considerado como homens que vão a cavalo. Homens que vão a pé são aqueles, no contexto do apóstolo Paulo, são aqueles que cegos buscam ouvir a voz de Deus, estudam a palavra de Deus, porque Paulo era um estudioso, e é aquele que busca entender quais são as nuances da caminhada, como Paulo fazia. Paulo se tornou um homem diligente, um homem responsável, comprometido com a religião judaica. Deus pegou aquilo e usou para ele. Então a gente pode dizer que os momentos de comprometimento antes da conversão, os momentos de zelo com a religião judaica antes da conversão, foram para o apóstolo Paulo esse momento de andar contra homens que vão a pé. Experimentar algo maior, algo mais abrangente, um pastoreio mais abrangente, um nível de influência mais abrangente para o apóstolo Paulo significou, expressou que ele havia aprendido a correr contra homens que iam a pé. Correr contra homens que iam a pé na vida e na experiência de Paulo era se comprometer com Deus. Veja o caso, para a gente não ficar só com exemplos masculinos aqui, veja o caso de Esther, da rainha Esther, que ganhando um curso de beleza, ela deixou a sua casa, deixou o seu povo e foi para o palácio. Quando ela estava indo para o palácio, o seu tio disse para ela o seguinte: você já parou para pensar que Deus pode estar te dando essa oportunidade de ser rainha, estar dentro do palácio para que você pudesse interceder pelo seu povo aqui fora? Você já parou para pensar nisso? E é interessante que não apenas Esther não se tornou apenas um elo para que o seu povo pudesse ter um representante, uma representação forte, com vistas de poder sair daquela situação complexa que eles estavam. Esther entendeu algo muito mais abrangente que isso. Ela entendeu que Deus a estava chamando para correr com homens que iam a cavalo, a partir do princípio, a partir do entendimento de que ela precisava compreender que ter sido escolhida como a mulher mais bela da área para ser a rainha era ali uma oportunidade que Deus estava dando para que ela pudesse abençoar o seu povo. Então, nós vemos aí o comprometimento do apóstolo Paulo, comprometimento. E nós, para vermos a ação de Deus plena na nossa vida, a gente vai precisar primeiro, reconhecer, como foi o caso de Davi, do rei Joás, que atos proféticos são verdadeiros, que Deus usa determinados atos para provar na nossa vida, para nos sinalizar a forma como Ele quer fazer e como Ele quer atuar na nossa vida e na nossa história. Os atos proféticos representam isso. Homens que vão a pé, para que um dia você chegue ao nível de homens que vão a cavalo. Em último lugar, por hoje, a gente vê então, eu quero destacar, eu quero relembrar você, que Deus ele está nos chamando a algo mais abrangente. Que Deus está nos chamando a algo maior. Que você pode ser muito maior do que você é hoje. Que você pode fazer coisas muito mais abrangentes do que as que você faz hoje. Correr contra homens que vão a cavalo, no nível mais pleno da vida, no nível mais abundante, no nível mais dedicado, no nível que vai exaltar a ação de Deus na sua vida. Mas para isso, você não vai cair de paraquedas no nível de correr contra quem vai a cavalo, não. Primeiro, você vai precisar subir degraus. Se você se fatiga, se você se cansa correndo contra quem vai a pé, como é que você vai fazer na época de correr contra cavalos? Davi entendeu que precisava dar o melhor pelas suas ovelhas e Deus então o colocou numa posição nobre. Joás
teve poucas vitórias porque ele tacou poucas flechas pela janela. O que Deus te der para fazer, o que Deus colocar na sua mão para fazer, faça o melhor. Vai cantar na igreja? Solta essa voz, abre essa boca e canta. Vai pregar? Então, estude, dê o seu melhor, fale coisas coerentes, procure ajuda se você tiver dificuldade em algum ponto. Qualquer coisa que você for fazer na igreja, no reino de Deus, peça orientação antecipada, antecedente a Deus. E pode ser que só a sua boa vontade não reproduza a vontade de Deus. Não reproduza Deus te capacitando para algo maior. Nunca esqueça do apóstolo Pedro, que negou Jesus e teve por um fio abortar uma grande ação de Deus na sua vida e através da sua vida. Jesus foi até ele e disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E eu sei que ali dentro da estrutura bíblica é tudo muito pertinho, né? Mas de um evento para o outro, às vezes, você tem muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Nós aprendemos essa noite, assim como o apóstolo Paulo se comprometeu para conquistar, nós também precisamos de comprometimento para o avanço. Eu lembro também do caso da rainha Esther, que pensava em estar numa posição muito abrangente para ser uma mulher valorizada pela sua beleza, aí o seu tio falou negativo. Você está aí para abençoar o seu povo. Então, todos os recursos naturais que Deus te der são elementos que Ele gerou em você para que você possa aperfeiçoá-los e finalmente estar em ambientes mais abrangentes. É dessa forma que Deus faz a nossa vida. E eu espero que nessa busca, nessa procura de Deus, por homens e mulheres que queiram acessar ambientes mais abrangentes do reino e da vida com Deus, eu espero que isso seja uma realidade na sua vida. Que você corra hoje da melhor forma possível contra homens que vão a pé, para que amanhã você, com a força de Deus, possa correr contra homens que vão a cavalo. Vamos orar nesse momento. Quero orar não apenas pelos princípios dessa palavra, dessa reflexão que eu acabei de fazer, mas quero orar também pelos pedidos de oração. Você que tem pedido de oração, escreva aí agora no chat aí, escreva aí agora nas mensagens. Você que está pelo aplicativo, escreva agora aí no chat também da transmissão. Você que está em qualquer que seja a plataforma, assistindo, acessando esse vídeo em qualquer que seja o momento, escreva agora o seu pedido de oração e nós vamos levantar esse clamor. Senhor Deus da vida, eu quero interceder pelo meu irmão e pela minha irmã. Essa, Deus, que estão vivendo dias de enfermidade no lar, que estão vivendo, Pai, situações complexas na saúde, repreenda agora toda a malignidade dessas vidas, para que a saúde venha, para que a saúde se manifeste, para que a prosperidade aconteça, para que o teu poder se revele, para que o crescimento em todas as áreas venha, para que o Senhor possa ser exaltado, seja qual for a área que o Senhor mesmo está chamando teu filho e essa tua filha para algo maior. Obrigado, Deus, pela tua palavra revelada no nosso coração nessa oportunidade. Obrigado, Deus, pela possibilidade que temos em Ti de avançarmos e subirmos degraus. Senhor, agora coloca em Tuas mãos essas famílias que estão sendo representadas por esses pedidos escritos. Pedir, Deus, também por todos aqueles que estão ainda infectados em situações mais necessitada, Deus, situação mais necessitada de algo mais intensivo, que o Senhor possa então usar os médicos, os medicamentos, aqueles que estão com o Covid, mas não estão tendo grandes complicações, estão dentro de casa, guarda-os também, cura essas vidas, bem como guarda as famílias, Pai, de todos os doentes e aquelas famílias também enlutadas.
Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos ensina nessa noite a reconhecer em ti que nós temos o chamado para algo maior, que se hoje nós corremos contra contra homens que vão a pé, é porque o Senhor está querendo nos capacitar para amanhã corrermos contra homens que vão a cavalo. Obrigado, Deus, pelos desafios de ampliar. Obrigado pelos desafios de crescer. Obrigado, Senhor, pelos desafios de algo mais abrangente em tua presença. Abençoa o teu povo, Pai, com paz. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Gente boa, que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima quarta-feira. Quarta-feira ainda estaremos aqui porque os nossos cultos presenciais eles só vão começar no meio de semana. Eles só vão começar quando nós chegarmos no mês de setembro. Então, deu primeira semana de setembro, primeira quarta-feira de setembro, dia 1º, nós vamos retomar os cultos de meio de semana na Igreja Metodista da Taquara. E já vamos voltar em grande estilo, porque nós vamos voltar com uma campanha de oração. Eu vou falar melhor sobre a campanha de oração nas próximas semanas, tá bom? Mas guarde a data, guarde o evento, participe conosco também dos cultos às quartas-feiras a partir de setembro. E enquanto setembro não chega, fica conosco aqui na live de quarta, palavra, bate-papo e clamor. Até a próxima quarta, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe.